Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui torcendo que sim. Hoje a gente fecha o nosso ciclo de aulas de isomeria, tratando da isomeria óptica. Vou pedir muita atenção para vocês. Se o assunto da aula passada ficou meio nebuloso, esse aqui merece bastante atenção, tá bom? Bora começar. Antes de falar sobre como a coisa toda funciona, eu preciso que vocês entendam alguns conceitos básicos. Primeiro, entender o que é a luz natural, né? Que é um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram em várias direções, em vários planos, tá? Perpendiculares à direção da propagação do feixe luminoso. Então, se eu tenho um feixe luminoso, ele vai estar fazendo essa vibração e em todas as direções, tá? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, tá? Fazendo todas as diagonais possíveis. Existe uma coisa que chama luz polarizada. Tá? A luz polarizada é um conjunto de ondas eletromagnéticas, tal qual a luz natural, só que elas vibram ao longo de um único plano, ou seja, ela só vai ter um vertical, ou um horizontal, ou uma diagonal, ok? Então, ela vibra em uma única direção. E é importante que vocês entendam que dá para polarizar a luz, tá? A gente pode polarizar a luz natural. Para isso, eu preciso de um prisma de Nicol, que a gente vai chamar aqui vulgarmente de polarizador. Tá? Então, o que acontece nesse meio? O que acontece é que eu jogo a luz natural em cima desse polarizador e ele vai produzir a luz polarizada. Ele vai fazer com que a luz incida somente em um eixo, tá bom? Por que isso aqui é importante? Porque descobriram, segundo a pesquisa, que se eu pegar uma luz polarizada, né, polarizar a luz natural, algumas substâncias vão fazer isso aqui, ó, vão desviar a luz. Eu espero esse, deixa eu mudar a cor aqui que não ficou legal, né? Posso esperar que esse efeito aqui como resposta, mas depois que essa luz polarizada passa pela substância, ele pode desviar a luz um pouco ou para a direita ou para a esquerda. Tá? Isso porque essa substância possui atividade óptica, elas conseguem desviar o plano. E depois a gente buscou explicações do porquê que essas substâncias conseguem desviar o plano. E isso sim tem a ver com isomeria. Tá? Eu quero primeiro explicar aqui, porque isso vai ser necessário mais à frente, mas existem substâncias isômeras que produzem essa atividade óptica que desviam o plano da luz polarizada para a direita, e aí a gente chama de dextrógeras. Pensa em dextro, em destro. Quem é destro usa a mão direita para muitas atividades, tá? Então, dextrógera desvia o plano para a direita. Já levógera, tá? Desvia o plano para o sentido contrário, para a esquerda. Quem não for bom de inglês, lembre de left. Left é o lado esquerdo, tá bom? Então, levógera, dextrógera, dependendo da direção que ele desvia o plano. Aí a forma dextrógera e levógera, ou seja, aqueles que desviam para a direita ou para a esquerda, os destros, os canhotos, correspondem a uma imagem da outra. A substância que estava colocada lá nesse aparato aqui, tá? É uma substância só. Só que um é a imagem da outra. Eles são chamados antípodas ópticos ou enantiomorfos. O nome é difícil, mas a explicação é simples. Um é o espelho do outro. Imagine isso como um espelho. Tá? As duas imagens que vocês estão vendo aqui são basicamente a mesma coisa. Eu tenho aqui uma substância 1 e a substância 2 é o espelho do 1. Agora, se eu tentar sobrepor uma sobre a outra,
eu vou ter, olha, esse aqui coincidindo, tá no mesmo lugarzinho, mas olha só, a bolinha verde não coincide com a bolinha verde do outro. Ela iria tocar a rosa iria ficar junto com a verde, talvez a vermelha coincidisse, mas elas não conseguem se sobrepor. Elas são espelho uma da outra, são imagem especular uma da outra. Tá? Se a gente for olhar a fórmula molecular de ambas, elas são exatamente a mesma substância. Mas se a gente for observar assim, como elas estão se dispondo no espaço, elas são completamente diferentes. E é curioso, porque isso pode fazer a maior diferença na vida das pessoas. Por exemplo, lá por volta de 1950, as mulheres tomavam remédio para não sentirem um enjoo matinal quando estavam grávidas. Tá? Tinha um remédio para isso. O nome desse remédio chama talidomida. Se vocês quiserem, podem dar uma pesquisada sobre o que é a talidomida. Só que teve um efeito curioso que precisou ser explicado depois. As crianças que nasceram durante um bom tempo, elas nasciam com os membros deformados, ou seja, com braços bem pequenos ou pernas muito curtas, ou braço junto com o ombro, já a mão junto com o ombro, ou sem mesmo braços ou sem pernas. E depois de bastante estudo, descobriu-se que esse efeito que tinha acontecido com os fetos, deles se desenvolverem dessa maneira, era culpa justamente desse remédio que as mulheres estavam tomando para o enjoo matinal, a talidomida. Ele continua à venda até hoje, tá? Porque ele é útil para outras coisas também, mas mulheres grávidas, tá, são proibidas de tomar ele. Por quê? Porque elas podem ter seus filhos com deformações nos membros, nos braços e pernas. E essa deformação acontece justamente por conta da existência disso. Uma dessas substâncias, ou a destra ou a canhota, provocavam isso nos fetos, deles não se desenvolverem da maneira correta. Ok? Então, isso faz parte da nossa vida. Outros exemplos a gente pode ver com plástico, que às vezes tem uma estrutura muito parecida com a de margarina e por aí vai. Mas aqui está a explicação do porquê que é importante a gente entender essa isomeria óptica, tá bom? Aí, ó, existe a mistura entre partes iguais de antípodas ópticos, de enantiômeros, que é aquilo que a gente viu ali, são um conjunto opticamente inativo. Ou seja, se eu tiver quantidades iguais daquele que desvia o plano para a esquerda com aquele que desvia o plano para a direita, a imagem que eu vou ter depois de passar por ele vai ser a imagem que eu espero, tá? O plano na direção correta. Esses compostos que são opticamente inativos a gente chama de mistura racêmica, tá bom? As substâncias assimétricas possuem atividade óptica, que agora eu vou dizer para vocês, mostrar por A mais B quais são as substâncias que podem ter atividade óptica. Tá? Então, a estrutura orgânica que tiver um carbono assimétrico, guarda esse nome para entender o que é um carbono assimétrico, possuem atividade óptica, eles são opticamente ativos. Tá? O que é um carbono assimétrico, ou carbono quiral? Tá? É o átomo de carbono que possui 4 ligantes diferentes entre si. Observa esse carbono aqui que eu estou marcando para vocês. Ele tem 1, 2, 3, 4 radicais que estão cercando ele, completamente diferentes. Todas as vezes que isso acontecer, eu tenho um carbono assimétrico, e se eu tiver um carbono assimétrico, ele pode ser
ter atividade óptica, né? Óbvio, se ele não tiver uma mistura racêmica, quantidades iguais, tanto do destro como do canhoto, né? Do dextrógeno como do levógeno. E como o composto tem carbonos assimétricos, ele apresenta atividade óptica, tá bom? Desculpa a enrolação da aula ser dessa maneira, mas eu precisava que você entendesse o que era a luz polarizada e como que a gente faz para identificar o que é o carbono assimétrico, como que a gente observou isso aí, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero ter contribuído, ajudado de alguma maneira. E eu sei que as dúvidas ainda devem estar na cabeça de vocês. Eu não consigo explicar tudo o que eu preciso em um tempo tão curto. Então, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu dou um jeitinho de responder para você. Ou então me procura pessoalmente que eu te ajudo, tá bom? Então é isso. Se cuidem. Até uma próxima. Tchau, tchau.